Olá, reikianos e reikianas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online da Escola Reiki para Todos. Esse curso é o curso de nível 1, o Despertar, e essa é a nossa quarta aula. Nós vamos dar continuidade à aula sobre a história do Reiki. Como eu venho falando na história do Reiki, não existe uma versão única para a história do Reiki, existem várias versões. A versão que eu compartilho com vocês é a versão que faz mais sentido para mim. Lembrando que o Reiki, ele não tem um conteúdo programático a ser dado. Cada mestre vai ensinar a sua maneira, vai contar a sua versão sobre a história. Então, a versão que eu conto é a versão que faz mais sentido para mim e é a versão que me foi ensinada de acordo com as aulas que eu tive e com os livros que li. Então, recapitulando um pouco da história do Reiki, para a gente contextualizar a aula de hoje, Mikao Usui, ele entende que ele precisava descobrir como curar através da imposição das mãos, da canalização de energia. Ele tem um caminho, até chegar aí. Então, dentro desse caminho, uma grande influência é a influência budista. Mikao Usui, ele era budista, então ele vai passando por vários mosteiros, conversando com monges mais antigos, mais experientes, e tentando buscar a resposta para o que ele queria, que era sobre como curar através das mãos. Nesse caminho, ele encontra os símbolos do Reiki, que haveriam sido deixados por um discípulo de Buda, Siddhartha Gautama, e ele conversa com alguns monges, e a orientação que ele recebe dos monges é que ele deveria meditar, e dentre outras práticas ascéticas, para elevar a sua vibração ao ponto de entrar no que chamam de experiência de Satori, que seria a iluminação, que seria a unificação com o todo. Se a gente for falar em energia e ciência da física quântica, existe uma vibração, que é a vibração do todo, a vibração de Deus, a energia do amor, a energia mais pura que existe, e todo campo energético, todo ser humano tem um padrão vibratório, Os seus campos energéticos, eles formam um padrão vibratório. Então a experiência de Satori seria o quê? Você se iluminar e elevar a sua vibração de modo a entrar em ressonância com a energia do todo. A gente chama isso de iluminação. Buda teve essa experiência de iluminação, Jesus Cristo e todos os seres iluminados que passaram aqui por esse plano. Mikao Usui foi uma pessoa comum, como qualquer um de nós, não é santo, mas ele elevou a sua vibração, passou por um processo de retiro espiritual, através de meditação, através do jejum e através de oração, de cânticos. Ele passou por esse retiro espiritual de 21 dias no Monte Kurama, de modo a receber, a canalizar essa informação da consciência, do todo, de Deus. Canalizou essa ferramenta do Reiki, que é o ato de canalizar energia e transferir essa energia para alguma coisa, para alguma pessoa, para purificar, para harmonizar e para equilibrar os campos energéticos. Através daí vem a cura, através daí vem a felicidade. Então, o Reiki é um método natural de cura e é um método natural de alcance da felicidade. O Usui, com a experiência, ele primeiro canaliza, redescobre o método Reiki e pergunta para os anciões o que fazer com essa informação, uma vez que ele descobriu como curar pessoas, como curar o corpo físico. Porque o que acontecia? Os monges daquela época, como foi dito para ele por um monge mais antigo, estavam muito concentrados na cura do espírito e acabavam esquecendo um pouco de como curar o corpo físico. A gente sabe que o Reiki é uma ferramenta que ela vai atuar e curar no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional e no corpo espiritual. Então Mikao Usui estava buscando a cura completa, do ser como completo, que a gente chama de holos. Por isso que é uma ferramenta holística, uma terapia holística, que enxerga o ser humano como tudo isso ao mesmo tempo, físico, mental, emocional e espiritual.
A gente, ao longo do curso vocês vão entender sobre como o Reiki atua, por isso a gente fala que o Reiki atua na causa, né? Normalmente a causa das doenças, elas ou são de ordem físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Então, acabei me perdendo aqui onde eu estava sobre a história, mas enfim, ele canaliza essa informação, pergunta para os anciões o que fazer com essa informação. Ele então, através de o monge orienta ele, vai meditar para saber a resposta, né? Eles tinham como prática a meditação para saber a resposta das coisas. Quando a gente medita, a gente está se conectando com a energia do todo. E através dessa conexão, desse religar com a energia do todo, a gente recebe as informações. Então os monges orientaram ele a meditar. Ao meditar, ele entende que deveria se concentrar na população de rua, de Kyoto, de Tóquio e de Kyoto. Ele passa a trabalhar com essa população de rua, a curar pessoas, né? E depois, quando ele extrapola os limites de Tóquio, de Kyoto, vai para outros estados, e quando ele volta, ele percebe que aquelas pessoas que tinham saído daquela situação, né, tinham conseguido trabalho, tinham conseguido harmonizar a sua família, estavam num estado de felicidade, tinham retornado para aquele estado, né, de mendigar de novo, de ficar sem trabalho, de uma família em desarmonia. E aí ele percebe que somente transferir energia não seria necessário, né, para o alcance da felicidade, que é o que ele buscava. Não só a cura do corpo físico, não só a cura do corpo espiritual, mas Mikao Usui redescobre enquanto método o Reiki como um método para alcançarmos a felicidade. Óbvio que para a gente alcançar a felicidade, a gente tem que estar plenamente saudável em todas essas áreas. Mas o Reiki, né, o que a nossa escola Reiki para Todos entende como uma perspectiva do que é o Reiki, é um método para se alcançar a felicidade, né? Mikao Usui foi lá, provou, testou, praticou, porque o Reiki é uma ferramenta, é uma filosofia pragmática. Ele praticou e com isso ele alcançou a felicidade. E aí ele pôde, ele recebeu isso como canalização, como ele ia se tornar feliz e como ele poderia ensinar outras pessoas a se tornarem felizes também. Captando e canalizando essa energia do cosmos através dos símbolos e não somente a transferência de energia, mas, né, os 5 princípios, né, e a meditação Gassho. Então, como ele cria os 5 princípios, né? Ele se apoia na filosofia do imperador Meiji, né, que é anterior a Mikao Usui e tinha deixado um grande legado através de poemas, através de escritos, que a base da filosofia do imperador Meiji era que a população japonesa se mantivesse com o estado de manutenção da saúde, né? A gente não precisa ficar doente, a gente pode se manter saudável 100% do tempo. Essa era a ideia do imperador Meiji. E é isso que Mikao Usui, né, entende e incorpora na filosofia do Reiki. Por quê? Se a gente se auto-aplica Reiki todo dia, a gente coloca energia vital para dentro da gente, a energia Ki e a energia Rei, a gente tem, né, um equilíbrio total dos nossos corpos e com isso a gente tem um sistema imunológico fortalecido e com isso a gente não contrai nenhum tipo de doença. Essa era a ideia do imperador Meiji que Mikao Usui entende e incorpora no método Reiki, a manutenção do estado de saúde. E com isso ele cria os 5 princípios do Reiki, que é a base, né, do que se transforma, né, o método Reiki, ou a gente pode chamar de a filosofia de vida do Reiki, né, com os 3 pilares. A transferência de energia, a captação de energia do cosmos e transferência dessa energia, que a gente pode chamar de energia vital, né? Os 5 princípios do Reiki, né, que é, digamos, um modo de vida, um modo de se viver. Só por hoje sou grato, só por hoje sou bondoso, só por hoje, né, sou calmo. Mas os 5 princípios trabalham nesta mente, então é um modo de viver, né? E aí o que Mikao Usui cria como técnica, que a gente fique repetindo, mantralizando esses 5 princípios para que eles se internalizem no nosso subconsciente e a gente passe a funcionar dessa maneira. Os 5 princípios e a meditação Gassho. Meditação é o religar-se com essa energia do todo, com a energia do cosmos, né? Com a consciência universal. A nossa consciência individual se religa com a consciência universal quando a gente está em estado
de meditação. E também a nossa mente subconsciente, ela está em alfa, ela está mais receptiva a receber a informação. Então, através da meditação, é uma das maneiras que Mikao Usui descobriu que a gente pode receber essa informação que vem do todo. Então, com isso ele cria a filosofia do Reiki. Essa foi mais uma parte da história da filosofia do Reiki, de como foi criada a filosofia do Reiki, né? Então, foi dessa maneira. Mikao Usui, ele trilhou através desse caminho que ele percorreu, ele foi entendendo, estudando e aprendendo até se chegar à filosofia do Reiki, né? Com esses 3 pilares básicos. Então, através desses 3 pilares básicos, se todos os dias, né, a gente praticar esses 3 pilares básicos, né, a ideia é que a gente alcance a felicidade plena. A gente vai se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, energeticamente falando, limpando toda a carga energética que a gente carrega, né? Da filosofia do Reiki, a gente acredita que nós somos a soma, como dizia Mokichi Okada, que é contemporâneo de Mikao Usui, nós somos a soma dos nossos antepassados. Quando eu estou falando disso, não estou falando de religião, estou falando de energia, né? Então nós, energeticamente, somos a soma da energia que veio antes da gente, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, e eu vou indo para trás há 16 bilhões de anos, que é o que a ciência fala que o universo tem. Então, energeticamente, a gente acumula toda essa carga energética. E com isso, né, com o Reiki é uma ferramenta, né, que eu posso limpar essa energia ou polarizar o meu campo energético positivamente. Então, é uma maneira de ir limpando essa carga energética, e quanto mais eu vou limpando, quanto mais eu vou polarizando o meu campo energético, eu vou alcançando a felicidade. Então, Mikao Usui redescobre essa filosofia de vida pragmática, né? Tá fazendo sentido para você? Essa foi mais uma aula sobre a história do Reiki. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os 5 princípios do Reiki, né? E sobre como a gente vai incorporar esses 5 princípios na nossa vida, né? Qual a maneira que Mikao Usui orientava seus discípulos e alunos para que a gente possa incorporar os 5 princípios na nossa vida e com isso alcançar a felicidade plena e manter-nos completamente saudáveis. Eu sou Felipe Barros, professor da escola Reiki para Todos. Os meus canais, né, WhatsApp, e-mail, estão aí à disposição para tirar dúvidas. Podem entrar no Instagram Reiki para Todos também e mandar mensagem. Qualquer dúvida que você tenha em relação a essa aula, em relação às outras aulas, fique com a gente. Vamos seguindo. Até a próxima aula. Fiquem em paz. Gachô.